Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny Rosa, seu professor. Nós vamos prosseguir com esse módulo. Você viu na aula anterior a diferença entre tipos de ativo e os tipos de operações, tá bom? Você também viu, e eu te pergunto agora, você sabe diferenciar a day trade de swing trade? E qual a alíquota do imposto de renda para day trade e swing trade? Se você consegue responder essas perguntas, você pode prosseguir e assistir a aula de agora, tá bom? Se você não conseguiu entender, não, Johnny, eu não sei qual é o imposto de renda, não sei quanto é a alíquota, a diferença, eu te aconselho, assiste a aula anterior. Estamos construindo um alicerce e para a casa ficar sólida e estruturada, é interessante que você entenda todos esses conceitos básicos e principais, tá? Nós vamos agora verificar a aula de hoje. E você vai verificar o que é a data de execução e liquidação e qual a diferença entre elas e que data utilizar para apuração do imposto de renda, tá bom? Nós vamos começar aqui nossa aula, ela é bem mais curta do que a anterior. E o que é que nós vamos ver é o seguinte: data de execução e liquidação é uma dúvida que é recorrente na hora de apurar um imposto. Por quê? Porque alguns relatórios vêm com uma data, outros relatórios vêm com outras datas, tá bom? E aí a data que você escolher utilizar vai afetar o resultado da apuração, tá bom? Então, para você não se confundir, nós vamos verificar aos olhos da legislação que data utilizar. Eu vou te mostrar aqui o conceito principal. Nós temos aqui a data de execução, tá bom? A data em que ocorre de fato a transação de compra ou venda da ação, tá bom? Ou seja, ela foi executada, a compra e a venda do ativo. Nesse exemplo que nós destacamos, olha, ocorreu a venda de 50 ações do Banco do Brasil, BBA3, no dia 28 de março. De março não, de fevereiro. 28 de 2 é fevereiro, né? Lógico. 28 de 2 de um ano qualquer. Quando o investidor ele executa lá no home broker dele, né, na operadora, a venda, a operadora recebe aquela ordem. Então ali nós temos uma ordem, a ordem de execução, a ordem que ele executou no sistema a venda da ação. Então no relatório de negociação de ativo vai constar a data de execução, tá bom? A nota de corretagem também vai estar a nota de execução. Na nota de corretagem, nós já vimos lá na aula anterior, vai estar a nota de execução. Então o que é a data da execução? É a data que efetivamente ocorreu a compra ou a venda de uma ação, tá? Só que nós temos também aqui a data de liquidação. Johnny, o que é a data de liquidação? Você lembra que aqui ao lado nós colocamos que ocorreu a venda de 50 ações da BBAS3? Nesse caso aqui, a execução foi dia 28 de fevereiro. Só que o que acontece? Toda operadora ela não paga na mesma hora o valor para o investidor. Tem operadora que leva 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? E o que acontece? A liquidação é o dia que o investidor vai receber o dinheiro daquela venda. Então, se ele vendeu no dia 28, dificilmente ele vai receber o dinheiro no dia 28. Ele pode receber no dia 29 de fevereiro, se for ano bissexto. Mas ele pode receber no dia 1º de março, no dia 2 de março. Tá bom? E é o que aconteceu. Ele vendeu essas 50 ações e recebeu o valor no dia 2 de março do mês seguinte. Então aqui nós temos a ordem da execução foi dia 28, mas a liquidação, o pagamento, o recebimento dele foi 3 dias depois, né? 2 dias depois, dependendo do ano bissexto. E é o que acontece. Nós temos agora a data de execução e a data de liquidação. E a minha pergunta é: que data utilizar para apuração do imposto de renda? Nós vamos começar por esse princípio básico. Você lembra que quando você está apurando os impostos de uma empresa, nós temos o regime de caixa e competência? Para a pessoa física, não existe regime de competência. Para a pessoa física, toda a apuração é pelo regime de caixa. Lembra que lá no imposto de renda você coloca só o que você pagou durante o ano? Assim também você vai levar em consideração. Esse ganho, esse recebimento, ele não tem que ser declarado em fevereiro, na data da execução, mas ele vai entrar na apuração de março. Tá bom? Então, quando você for alimentar as planilhas, essa informação, essa venda vai na planilha de março, porque é a data que ele de fato recebeu o dinheiro daquela transação, tá bom? Então nós temos aqui a informação. Para fins de cálculo de IR, deve ser considerado a data de liquidação do recebimento. Ou seja, se ele teve um lucro ou prejuízo, o dia realmente que deve ser levado em consideração é o 2 de março. Então ele vai entrar na apuração do mês de março, tá bom? E o que nós temos que destacar aqui? Nós temos que destacar
que ao fazer as operações e as apurações, você tem que sempre estar atento às transações que ocorreram no final do mês. Ah, Johnny, a transação só foi no dia 10. Tem cliente, gente, que vocês vão ver no próximo módulo, que opera pouco. Então, se ele operou só dia 10, 15 e 20, não tem risco de ficar de um mês para o outro. Mas você sempre tem que verificar se teve operações de venda ocorridas lá no finalzinho do mês, no último dia do mês. Por quê? Porque você vai verificar se ele operou no final do mês, se a liquidação foi dentro do mesmo mês ou no mês posterior, tá bom? Aqui eu tenho um modelo de uma nota de corretagem, você já viu, mas olha como é que ela vem. Essa data que vem aqui, cadê? Data do pregão, 1/10/2020. É a data que ocorreu a execução e não a liquidação, tá bom? Então essa data aqui não serve para você fazer a apuração. Ela serve para você pegar as outras informações. Entendido, gente? Pois bem, você viu, compreendeu, entendeu a diferença da data de liquidação e a data de execução. Responde aí para mim. Qual das duas datas você tem que levar em consideração para apurar o imposto de renda? Entendeu? Se sim, você pode prosseguir para a próxima aula. Por enquanto, nós ficamos por aqui e eu te vejo lá. Até mais!